Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Podcast de hoje sempre traz novidades, não só o de hoje, mas como todas as edições. E em cada edição, a nossa produção traz sempre uma novidade, um assunto relevante, histórias contadas pelos próprios protagonistas. E a gente aqui fica muito feliz em passar para vocês cultura, informação, diversão e tudo que o ser humano precisa saber para evoluir. Hoje não vai ser diferente. Estamos recebendo aqui Emanuel Silva Cairo, ele que é administrador de empresas, professor, escritor, historiador, pós-graduado em História da Filosofia Maçônica e tantas outras profissões e aspirações que o nosso convidado tem. Meu caro Cairo, que prazer ter aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ailson, a todos que estão nos ouvindo. Para mim é grande satisfação poder estar participando desse podcast e estar compartilhando um pouco do nosso trabalho que vemos realizando. Muito bem, nós vamos conversar muito, porém eu quero começar essa conversa com a sua mais nova obra, com o seu livro, Os Templários no Caminho de Santiago. Vamos falar sobre essa obra, o que te levou a fazer, o que é que você conta, o que é que traz nesse livro? Os Templários no Caminho de Santiago é um livro que falamos sobre a história da Ordem dos Templários, a Ordem do Templo, e quando essa ordem chegou na Península Ibérica, né, no Caminho de Santiago. Então é uma obra que tem a citação histórica, com informações sobre essa ordem que foi muito importante no decorrer dos séculos, né, até a atualidade. Muitos dos desenvolvimentos templários nós utilizamos até o momento, né. Eu posso dar um exemplo, como o sistema bancário que nós temos hoje, ele foi elaborado pelos templários, porque naquela época o peregrino, para poder ele percorrer diversas distâncias, ele tinha que levar dinheiro, levar ouro, algo que tivesse valor durante as peregrinações. Então foi aí que a Ordem dos Templários criaram a Carta de Crédito. O que era uma Carta de Crédito? Se você saísse da Federação até o Rio Vermelho, você poderia chegar aqui na Federação, entregar um valor, R$10.000, hipoteticamente, e no decorrer da caminhada até Itapuã, em cada ponto você ia pegando essa carta de crédito e trocando por dinheiro. Então, o que nós conhecemos do sistema bancário que nós temos hoje derivou da Ordem dos Templários, né? Foram os Templários que criaram esse sistema de carta de crédito ou futuramente o cartão de crédito. Então, foi uma ordem que contribuiu não só na proteção dos peregrinos, não só durante o período de proteção, mas também no desenvolvimento da arquitetura, da engenharia, da medicina. Então é uma ordem que deixou um legado muito forte na sociedade. Muito bem, e isso acontece aí a partir de 1118, onde 9 cavaleiros franceses, né, fizeram a primeira cruzada para proteger os peregrinos. E essas cruzadas hoje, né, o caminho de Santiago de Compostela, existem vários, né? O francês, o português, o espanhol. E me parece que você também já fez um desses caminhos. De onde foi e qual foi a distância que você percorreu? Isso. O primeiro caminho, eu fiz 3 caminhos. O primeiro caminho que eu fiz o caminho francês, que sai de Saint-Jean-de-Pierrepont até Santiago de Compostela. É um caminho que são 800 quilômetros, que percorre todos os Pirineus, passando pela região da Navarra, até chegar na Galícia, e o destino final é Santiago. O segundo foi o caminho português,
que pode sair de Lisboa, mas pode sair do Porto. No caso, eu saí do Porto até Santiago de Compostela, são 248 quilômetros. E, posteriormente, eu fiz uma parte da Via de la Plata, que é um caminho que começa em Sevilha, mas eu fiz a partir de Orense, que dá aproximadamente uns 130 quilômetros até Santiago de Compostela. Então, o caminho de Santiago, na verdade, na Idade Média, ele começava onde você morava. Então, a pessoa que morava na Inglaterra tem um caminho inglês, que você faz esse percurso até Santiago de Compostela. Então, são vários caminhos que levam até Santiago. O caminho primitivo, que foi o primeiro caminho a ser realizado pelo rei Afonso II, quando foi descoberto o túmulo do apóstolo Santiago pelo o Pelaio, que era um camponês. Ele chamou o bispo Teodomiro e informou sobre os acontecimentos que estavam acontecendo, e o bispo Teodomiro informou ao rei Afonso II, que foi o primeiro rei a realizar o caminho de Santiago. Por isso chama-se caminho primitivo. Na verdade, antes ele começou sendo chamado de Ordens dos Pobres, dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Começou assim, depois Isso. Virou aí... Na verdade, essa é a denominação, que sempre foi Cavaleiros Templários, porque ele protegia o Templo de Salomão. Então, a ordem foi criada com essa nomenclatura, mas como os Templários eles protegiam o Templo de Salomão, foi citado como Cavaleiros Templários. Muito bem, então a ordem cresceu tanto e cresceu rapidamente, que se transformou no poderoso exército, e adotou a famosa cruz vermelha nos seus mantos, nas suas insígnias, Exatamente. A ordem, aí eu posso dizer que foi uma das maiores ordens de cavalaria da época, e tinha um objetivo de proteção. O objetivo era uma ordem militar e religiosa. Então, ele tinha obediência totalmente ao Papa, mas era uma ordem militar. Então, muitas das batalhas que foram... que os templários participaram foi devido à questão da fé religiosa. Fala-se a ordem dos templários, a proteção ao Templo de Salomão. A ordem nasce ali em 1118 e ela acaba se extinguindo com a queda de Acre em 1291. Eu acho que relativamente durou pouco, porque houve esse pouco tempo e a ordem se transformou em outros tipos de sociedade. O que acontece foi que a Ordem dos Templários, quando ela foi extinta, foi através de vamos dizer que foi o rei Filipe IV, Filipe o Belo, ele se endividou com a Ordem dos Templários, Para você ter ideia, foram feitos vários empréstimos, e como o rei não tinha como fazer esse pagamento, um fato histórico é que o rei Filipe IV, ele era primo do Papa Clemente V, Então, de uma que forma... século? Isso aí, século XII. Século XII. Então, o Papa Clemente V, eles fizeram uma conspiração contra a ordem dos Templários, e eles foram acusados de bruxaria, de várias mentiras, para poder acabar com a ordem e fazer a extinção da ordem. Então, quando o Papa Clemente V faz a extinção da ordem, o último cavaleiro grão-mestre templário, morto, Demolay, foi extinta a ordem, Mas... aí que vem outra parte da história, A ordem foi extinta, mas os cavaleiros que ficaram, cada um foram para uma citada, determinada regiões. Essa extinção por completo, meu caro Cairo, ela se dá no século XIV, que foi a última queda, que foi a queda do Acre. Exatamente. Quando foi extinta a ordem dos Templários, por esse motivo, por questões entre uma treta familiar, então foi feita a extinção da ordem. O Papa Clemente V determinou que a ordem fosse extinta com uma bula papal, E aí os cavaleiros, que ficaram, alguns foram para a França, outros para a Escócia, e nós temos
Tomar, né, que é um ponto de resistência, né? Na época, o rei Dom Dinis, ele precisava dos cavaleiros para poder proteger Portugal, né? E também ele tinha interesse na navegação. E os templários também, eles eram grandes navegadores. Então, foi feito um acordo entre posteriormente o Dom Dinis com o Papa para poder a ordem mudar, né? Mudar de nome, vamos dizer assim, a semântica. Em vez de ser chamado de Cavaleiros Templários, seria Ordem de Cristo. Foi quando o Dom Dinis ofereceu o castelo de Tomar para a Ordem de Cristo. Então aí começa uma nova história, não mais como Cavaleiros Templários, mas sim como Ordem de Cristo. O meu caro Cairo, daí, depois do declínio e a extinção total da ordem, né, por volta do século XIV, aí começam a surgirem outras denominações, outras sociedades, como, por exemplo, a maçonaria aí no século XVI, XVII, 1717, por aí. Essa sociedade maçônica também traz o histórico da Ordem dos Cavaleiros para poder fundar a sociedade, foi baseado na ordem? Não podemos afirmar, porque se eu disser a você que a maçonaria vem dos templários ou os templários vêm da maçonaria, eu não estaria sendo verdadeiro com a história, né? Agora, ambas as ordens têm propósitos semelhantes, né? Tanto a Ordem dos Templários como a maçonaria também. Então, a questão da fraternidade entre os irmãos, dos propósitos de proteção, né? Dos propósitos de conhecimento, de estudar, né? Para você ter ideia, os templários eles tinham conhecimento de astronomia, de astrologia, de medicina, de retórica, de lógica, de matemática, eram grandes construtores. Então, sim, ambas as ordens são amantes das ciências, mas não podemos historicamente dizer que uma deriva da outra ou que surgiram após a outra, né? Essa informação nós não podemos afirmar, mas que são ordens que têm propósitos bem semelhantes. Tanto a maçonaria, né, que nós temos a constituída, né, nesse período, também com a Ordem dos Templários. Meu caro Emanuel Silva Cairo, a Ordem dos Templários, lá no século em 1118, até a sua extinção, ela deve ter reunido aí um batalhão, um exército muito extenso, muito grande e muito forte. Estima-se quantas pessoas participavam desta ordem naquela época? Naquela época, no auge dos Templários, acredita-se, né, segundo os relatos históricos, de 15 a 20 mil homens. Então, imagine aí, se você manter um exército de 15 a 20 mil homens, isso determinaria que você tivesse uma estrutura de logística, uma estrutura de fornecer armas, de alimentação, né? Os templários, eles produziam, né, os alimentos, eles tinham granjas onde eles criavam animais como porcos, ovelhas, frangos, para poder você alimentar um exército, né? Então, os templários, por isso que eles, além de ser uma ordem militar, uma ordem religiosa... Militar religiosa. Eles também tinha todo um cuidado de ser uma ordem administrativa, né? Onde você tinha graus, você tinha uma hierarquia que era muito respeitada, né? Devido à questão da autoridade, né? Que você tinha um grão-mestre, mas você tinha cada um cavaleiro responsável por determinado setor. E, por exemplo, você vai ser o responsável por manter a parte de suprimento. Imagine você manter o suprimento para 15 a 20 mil homens, né? Você manter armas, né? Naquela época, o grande fornecedor de armas era Toledo. Então, quando você ia armar uma cavalaria, uma ordem, você tinha que ir a Toledo comprar espadas, comprar escudo. Então, a ordem ela era muito bem administrada. Por isso eram grandes administradores os templários. Uma intriga que me surge, meu caro Cairo. Eu não sei se você tem esse dado ou parecido. Na época dos Cavaleiros Templários, você tem ideia de qual era a população
do planeta Terra, só para fazer uma correlação para eu hoje? não tenho essa informação. Não tenho Por que eu estou te fazendo essa indagação? Porque quando eu trago a história, quando você me traz a história dos Cavaleiros Templários, e que começa em 1118 e se extingue em 1271, uma coisa assim, relativamente pouco tempo. E também tinha relativamente poucos Cavaleiros Templários, cerca de 20, 30 mil pessoas, mesmo eu não sabendo qual era a população mundial da época. Trazendo para os dias atuais, né, a maçonaria, que não deixa de ser uma sociedade com algumas, vamos dizer assim, historicamente, com algumas cópias de lá dessa outra sociedade. E hoje nós temos 8, 9 bilhões de terráqueos, né, de seres humanos no planeta, e me parece que a maçonaria tem algo em torno de 1.400.000 membros da maçonaria, que eu acho relativamente muito pouco. Aí a pergunta, como os Cavaleiros Templários se extinguiram? Será que a maçonaria também não vai pelo mesmo caminho, já que só tem 1 milhão e poucas mil pessoas no universo de 9 bilhões? É uma pergunta bem interessante, Ailson. Fazendo uma correlação com a maçonaria e com a Ordem do Templo, são períodos diferentes, né? A gente não pode fazer um anacronismo. São épocas diferentes, a sociedade mudou bastante, né? O que é que eu posso afirmar hoje? Hoje a maçonaria busca por qualidade, né? Então, o número de irmãos ativos, grupo ativos, é importante, porque a maçonaria teve um período que houve uma expansão, mas hoje nós vivemos um período que nem sempre as pessoas têm um compromisso. E quando você entra em uma ordem, você tem compromissos, né, em frequentar, em estudar. E talvez, né, vamos dizer que hoje as pessoas não tenham tanto esse objetivo, né? Nós vivemos em um mundo muito tecnológico, onde boa parte das pessoas prefere estar no conforto do seu lar ou navegando pela internet e não tem mais aquele atrativo que seria você participar de uma loja maçônica, em uma reunião que é semanal, onde você tem compromisso, você tem estudos. Então, eu acho que a maçonaria hoje está iniciando menor quantidade de pessoas. A gente fugiu um pouco aí da história dos Cavaleiros Templários, mas continuou nele, porque maçonaria pode ser até uma dissidência dele. Não acredito em dissidência, não. Vamos dizer assim, tem filosofias semelhantes. Semelhantes. Isso. Acaba tendo como espelho lá o início, sim. né? Então, eu diria o seguinte, como você mesmo está falando, né? Que é uma outra tipo de filosofia, que as pessoas hoje talvez não tenham tanto interesse devido aí com o advento da tecnologia, da informação, talvez tenha que se remodelar alguma coisa dentro da própria sociedade. Aí eu te pergunto, a sociedade maçônica está envelhecendo, está repondo jovens na mesma proporção? Eu posso afirmar que hoje nós temos uma quantidade de pessoas jovens buscando, né? Eu não posso dar dados estatísticos, que eu não tenho esses dados estatísticos, mas eu posso afirmar que muitos jovens estão buscando, principalmente o trabalho que são realizados com as ordens paramaçônicas, né? Como os Demolei, né? Hoje nós temos muitos irmãos maçons que foram Demolei. Então, o Demolei é uma ordem paramaçônica que inicia jovens a partir de 11 anos. Então, eu vejo que não está tendo uma renovação como esperado, mas estamos sempre iniciando novos irmãos e Demoleis também buscando ser iniciado na maçonaria. Muito bem, Demoleis, eu nunca tinha ouvido falar nessa sociedade. Existem outras sociedades, assim como a maçonaria, como Demolei, como você acaba de falar, Sim, temos que vamos dizer, se inspiraram ou ainda se inspiram lá nos Templários? Dentro da maçonaria, nós temos os Demolei, temos as filhas de Jó, né, que são as meninas que fazem um excelente trabalho nos Betel, e nós temos também o escudeiro, que é a partir de 5 anos de idade, né? Então, assim, a maçonaria sempre vem buscando trabalhar, aprimorar, né, a moral, os bons costumes e
e elevar a sociedade, né? Como eu digo, toda transformação começa de dentro para fora. Então tem essas ordens que são consideradas ordens paramaçônicas. Muito bem. A gente deu uma volta aí grande nesse assunto, muito interessante. Parabéns aí pelo seu domínio sobre essa história. Mas eu vou voltar a um assunto aqui que nós começamos, né? Que são exatamente as rotas usadas para a Santiago de Compostela, né? Você já falou aqui que tem a francesa, tem a portuguesa, tem a espanhola, a primitiva. Eu quero discorrer mais sobre esse assunto, porque é muito interessante. O mundo inteiro fala sobre Santiago de Compostela, né? Eu quero saber da sua experiência pessoal. Você percorreu 800 quilômetros de pé. Me conta essa façanha. O primeiro caminho, né, foram 800 quilômetros realizado a pé, saindo de Saint-Jean até Santiago de Compostela, em um período de 30 dias, caminhando uma média de 30 quilômetros por dia. Por que média? Porque tem períodos que você caminha até mais, né? O maior percurso que eu fiz foi 45 quilômetros, né? Em um dia só eu consegui caminhar 45, mas no outro dia você não tem esse mesmo disposição, porque isso depende muito do local, da altimetria. O caminho de Santiago, ele não é uma reta, né? Quando você sai de Saint-Jean-de-Pierrepont, você tem inicialmente os Pirineus, que são 25 quilômetros aproximadamente de subida, né? Onde você sai da França até chegar à Espanha, chegar em Roncesvalles. Então, esse período aí da caminhada, você calcula uma média de 30 km por dia, mas tem dia que você caminha 40, outro dia você caminha 25, caminha 20, então depende muito da altimetria. E nesse caminho nós temos, vamos dizer assim, os 3 pontos que eu considero de maior dificuldade. O primeiro é os Pirineus, que é no primeiro dia, né? Depois nós temos a região do Cebreiro também, porque é bem tenso a subida do Cebreiro. E Fossé-Badon também eu considero uma etapa difícil. Mas, como eu sempre digo, quando você tem um propósito, uma determinação, você consegue chegar a Santiago. E sempre caminhando a média de 7, 8 horas por dia, isso depende muito da disposição. Mas existe um fator interessante. Quem não pode fazer os 800 quilômetros, você pode fazer o caminho percorrendo 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros. Então, assim, não existe uma regra. A gente está falando tudo isso a pé. Isso, a pé. O caminho Ele fala, Big, 100 quilômetros, 300 quilômetros, 200 quilômetros, assim com a maior facilidade para caminhar a pé. O caminho é como a vida, não tem receita de bolo, né? Cada um faz da forma que se sente melhor, que consegue fazer melhor. Fazer aquelas trilhas de 4 horas no Capão para ver cachoeira. Ô, Cairo, é interessante seu nome, né? Manuel Silva Cairo, né? Isso. E o Cairo me traz muito aí a questão do Egito, né? A cidade do Cairo. Isso. Mas assim, a gente trazendo um pouco para o Brasil, né? Uhum. Falar de Bahia, depois do Pará, por exemplo. Aqui na Bahia, nós temos romeiros lá em Bom Jesus da Lapa. Aqui no Pará, recentemente, tivemos e temos todo ano o Círio de Nazaré, que é uma festa extraordinária, que reúne mais de 3 milhões de pessoas visitantes à cidade de Belém. E como eu trabalho lá também, eu estou sempre em Belém do Pará, e eu estava recentemente na semana do Círio de Nazaré, e eu fui na cidade de Castanhal, onde temos negócios lá, e a gente via os romeiros. Castanhal para Belém é quase 100 quilômetros, e os romeiros vindo de outras cidades bastante distante ainda de Castanhal, ou seja, tem romeiros que percorrem 200, 300 quilômetros a pé, como tem aqui também os peregrinos de Bom Jesus da Lapa. Agora eu te pergunto, meu caro Cairo, qual foi a sensação que você sentiu ao fazer a primeira caminhada desses 800 quilômetros? E uma outra pergunta, lá nessa caminhada de Compostela, tem todo tipo de religiosos, de denominações religiosas? O sentimento, Ailson, é de encontro, né? O caminho ele pode ser por um motivo espiritual, pode ser por um motivo religioso. Tem pessoas que caminham por
aventura por natureza. Então, assim, o caminho, cada uma pessoa tem um propósito. E a palavra, né, romeiro, né, ela é quem ia a Roma, chamava-se romeiro. Quem ia a Jerusalém chamava palmeiro, por causa das palmeiras. E quem ia a Santiago, peregrino, porque o termo peregrino vem do peruagro. Então você ia pelo agro, né, peregrinando, né, pelos campos até chegar a Santiago de Compostela. E é a terceira rota religiosa mais percorrida do mundo, né? A primeira, Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. Então o sentimento é de autorrealização, é de autoconhecimento. Você convive com pessoas de diversas nacionalidades. O caminho, ele pode ser solitário, mas ele é solidário. A todo momento você vai ter alguém que está disposto a te ajudar. Às vezes, mesmo sem você falar um idioma, né? Eu convivi com poloneses e eu não falo polonês, né? Com americanos, né, franceses. Então o caminho, eu digo, a pessoa pergunta, vem cá, para fazer o caminho tem que dominar o idioma? Eu falei, se falar espanhol, ótimo, né? Eu falo espanhol, então a comunicação é importante. Mas se você não fala espanhol, não fala inglês, você pode fazer o caminho que você vai ser acolhido. Tem, né? a língua mãe, né? Exatamente. Que é a língua do amor. Do amor, da fraternidade. Da fraternidade. E no caminho você não tem rico, não tem pobre, não tem doutor. Todo mundo ali é peregrino. Você é tratado nos albergues como peregrino. Às vezes você está caminhando com uma pessoa que no seu país seja uma pessoa de autorrelevância, né, financeira, ou cultural, econômica, mas e uma simples caminho, pessoa junto, do mesmo no jeito, caminho, né? Você é peregrino, né? O tratamento é de igualdade. Então, o caminho, ele você tem um sentimento que a sociedade é mais justa, né? Que você se alimenta no mesmo lugar, você compartilha das mesmas emoções que você está realizando. Então, o caminho, ele proporciona esse sentimento de igualdade, né, de fraternidade e de solidariedade. Muito legal você ter falado duas palavras assim que se compõem, que elas são, eu diria que quase que distantes, mas elas é côncavo e convexo, né? Uhum. Solitário e solidário. Exatamente. Que legal. Ele é solitário porque você vai sozinho, pode ser. E solidário porque o amor está trazendo todo mundo para o mesmo. E as pessoas perguntam, pode ir marido e mulher? Pode. Pode ir pai e filho? Pode. Mas quando você faz o caminho sozinho, você faz no seu tempo. Que legal. Você faz para você se desligar, né? Você vai ali caminhando com você mesmo, dialogando com você mesmo, né? Então o caminho passa a ser o quê? Mais introspectivo, né? Porque se fizer um caminho, você e a esposa, ou você e o filho, é bom, é ótimo, mas vai ter um momento que você vai dizer assim, eu vou caminhar na frente. Precisar de você atrás. com você. Exatamente. A solitude. Exatamente. Aí entra a solitude, é quando você se encontra contigo mesmo e fala assim, poxa, como eu aprendi com esse caminho, ou sendo assim, poxa, quantas coisas eu fiz de errado na minha vida e eu não tinha essa consciência, porque uma coisa é conhecimento e outra é consciência. Às vezes nós temos o conhecimento, mas não temos a consciência. E quando a gente desperta a consciência, aí você vê um conhecimento. Então o caminho, ele promove essas reflexões, né, do seu dia a dia, né, do seu relacionamento com seus familiares, com a esposa. Então o caminho não deixa de ser algo que seja de aprendizado. E tem a parte religiosa também, né, que tem a crença em Santiago, né, eu mesmo acredito, né, na crença, né, que você faz o caminho por uma questão de religiosidade, talvez nem de religião, mas de religiosidade. Eu vi pessoas caminhando com 2 exames. Um atestando que você tinha um câncer e 3 anos depois a pessoa fazendo tratamento e orando com o atestado que estava curado do câncer. Maravilha. Né? Então, assim, é fé, talvez. Não é que você vai descuidar do cuidado médico e vai só fazer o caminho, claro, você vai curar. Claro. Mas são pessoas que alcançaram. E essa pessoa tinha a vontade e a alegria de mostrar os dois atestados, né? Maravilha. Então, assim, você vê tudo no caminho. Oi, Manuel, você acabou de dizer que acredita, que confia na religiosidade, etc e tal. Mas você também é um escritor, você é um pesquisador. Uhum. Você fez essa caminhada mais pela parte religiosa, pela parte do pesquisador. O que foi que te motivou a fazer essa caminhada de verdade? Ou foi um conjunto? Eu acredito que, na época, foi o conjunto, né? Por quê?
nós somos de uma geração que o primeiro contato que nós tivemos com o caminho talvez foi Diário de um Mago, o livro de Paulo Coelho. Sim. Né? Foi um livro que ele usou a licença poética para falar sobre o caminho. Em 1986, o Caminho de Santiago ficou muito conhecido no Brasil, que foi um sucesso não só no Brasil como no mundo, né? Sim. Diário de um Mago. Sim. Então, quando eu li aquele livro na adolescência, eu fiquei encantado com aquela história, né, de Paulo Coelho. Né? Quando a gente chega à idade adulta, eu falei, eu vou fazer o Caminho de Santiago, né? Eu sempre tive muita fé, né? E aí despertou também o lado de pesquisar, o lado de você científico, dizer assim, poxa, isso tem a ver realmente, né? Então vamos pesquisar. Então eu fiz buscando os dois objetivos, né? A religiosidade, não falo nem religião, mas a religiosidade, e também buscar conhecimentos, né, sobre o Castelo de Ponferrada, sobre as histórias da Catedral de Burgo, de León. Então, o museu o caminho é um museu ao céu aberto. Você vai encontrar ali muitas relíquias, né? Você tem a igreja em Ponte-la-Reina, a igreja Santa Maria de Onat, que é uma igreja templária. Você tem a igreja de Torres del Rio, do Santo Sepulcro, né? que é uma como se fosse uma réplica da igreja do Santo Sepulcro lá em Jerusalém. Você tem em Ponte-la-Reina a igreja do crucifixo, onde você tem um Cristo crucificado na pata de oca. Então, o caminho todo, você vai ter conhecimento histórico que você possivelmente você não vai encontrar isso em um livro, ou se encontrar você não consegue fazer a síntese, né, de tudo. E o caminho ele permite você, né, por isso que é importante, né, você fazer o caminho com um pouco de conhecimento, porque não você passa por todo aquele tesouro, todas aquelas obras e você não sabe o que é que está ali, né? Então é interessante antes de fazer o caminho fazer uma leitura, estudar um pouco, e você já vai com conhecimento do que você vai encontrar. Ok, independente desse conhecimento, dessa pesquisa que você fez previamente, antes de fazer a caminhada, eu quero saber, pessoalmente, fazer uma pergunta assim, meio que pessoal para você. Independente de tudo isso, da sua religiosidade, da sua religião, da sua pesquisa, da sua ciência, de tudo isso que foi falado aqui agora, houve algum momento, em um dado momento, dentro dos 800 quilômetros que você percorreu, algo inusitado que aconteceu com você, alguma aspiração, alguma inspiração, algum momento que você se encontrou, alguma revelação pessoal, espiritual, um choque, eu sei lá, houve alguma coisa diferente daquilo que você esperasse que houvesse? Sim, há aqueles insights, né, que você, principalmente quando você está caminhando, né, numa região que você tem ali os elementos da natureza, né? Ali você tem água, você tem ar, você tem fogo, você tem terra. Então isso remete muito aos 4 elementos e é como se fosse uma fonte de energia que você começa a ter inspirações, não digo nem revelações, mas inspirações. Quando eu voltar, vou fazer isso. Então isso acontece muito, isso é muito pessoal, cada pessoa tem um sentimento. Tem momentos que você chora muito, né? Que você lembra de um ente querido, de uma pessoa, ou de um momento seu da sua vida, de que não foi bom, e você volta, né, naquele momento, ou quando você reencontra com aquela criança que está dentro de você, que você às vezes você não conhece mais essa criança, né? Então você se emociona, você fala, poxa, como eu não admiro um pássaro, e hoje estou admirando um pássaro, né? Teve um momento que eu chorei muito, que eu estava fazendo uma oração, e nessa oração, São Francisco de Assis, quando ele estava em vida, ele fez o caminho, e nesse momento eu vi vários pássaros cantar, né? Então aquilo ali, no momento eu fiquei muito emocionado, chorei bastante, porque são momentos que são fenômenos da natureza, ou não, mas que acontece quando você está conectado. Então, independente de religiosidade ou não, a questão de você se conectar com a natureza faz uma transformação. Que maravilha, que depoimento extraordinário, profundo e assim muito reflexivo. A questão do apego ou desapego, meu caro Cairo, né? Claro que para fazer essa trilha, essa caminhada
de Santiago de Compostela, como você fez em 800 quilômetros, você deve ter levado muito pouca roupa, muito pouca coisa, e nessa caminhada, levando tão pouca coisa, te veio algo assim na mente com relação a desapego? Depois da caminhada, você mudou ou continuou sendo o mesmo? Não, você muda. Não tem como você fazer o caminho e você voltar a mesma pessoa. Né? Você volta outra pessoa. O caminho proporciona isso. Isso eu posso dizer assim com exatidão. Todas as pessoas que fazem um caminho, elas voltam diferente. Porque o aprendizado, seja esotérico, seja dialético, seja humano, você volta diferente. Quando você vai caminhar, né, você tem que levar poucas coisas. Por quê? Durante a caminhada, você tem que lavar sua roupa, né? A mochila não deve ser muito pesada, porque você vai carregar, se você fizer os 800 km, por 30 dias no mínimo. Então, você tem que levar apenas, no meu caso, levei um short tactel, uma calça tactel, 2 camisas, né, um blusão, devido à questão do frio, 2 cuecas, 2 meias, um tênis e uma sandália, né, para poder descansar os pés. E isso ensina que, às vezes, nós temos muito, né, e não temos necessidade de ter tantas camisas, tantas calças, né, porque, às vezes, a nossa vida permite que a gente pode viver com pouco, né? As pessoas falam, como é que você fica 30 dias com tão pouca roupa? Eu digo, é simples, chegava no albergue, lavava a roupa, botava para secar, usava, no outro dia pegava, colocava na mochila e ia caminhando. Então era um exercício diário. Você chegava, tinha que lavar roupa, preparar comida ou almoçar em algum local, né? Eu gosto de preparar comida no albergue, que você compartilha com outras nacionalidades. Então ali você tem a oportunidade de comer uma comida tailandesa, né, uma comida italiana, uma comida francesa, porque a gente cozinha em conjunto, né? Então promove, e eu sempre digo, o momento, né, da alimentação é um momento sagrado, onde as pessoas se reúnem com o único objetivo, né, de restaurar, né, a necessidade física, né, que o nome restaurante vem de restaurar, Sim. né, e você também dialogar com as pessoas, né? Então as pessoas sentam-se naquelas mesas e aí começa um diálogo, né? Cada qual no seu idioma que domina, né? Ou se não naquele idioma que é universal, que é do amor, de você oferecer algo. Sim. Então isso é importante. Então você muda, né? Quando você fala assim, poxa, não tenho necessidade de ter tantas camisas, de ter tantos tênis. Você né? reformou seu guarda-roupa na volta? Com certeza. Você fez doações? Fiz doações, com certeza. Você volta, você tem que um dos aprendizados que você tem no caminho é que você precisa de muito pouco para viver. Foi um divisor de água na sua vida? Foi, sim. Foi um divisor Antes de e água. depois de Santiago? Com certeza, né? O caminho, quando você faz, você, quando volta, primeira coisa que você recebe a informação, o caminho continua. Né? Você faz o caminho uma vez, mas o caminho continua. O que você aprendeu, você tem que botar em prática. Quando então, foi que você fez esse caminho? Eu fiz em 2018 o Caminho de Santiago. Pretende fazer outras vezes? Já fiz 2022, fiz agora 2025 e pretendo fazer 2027. Você já fez três vezes, vai fazer 4 vezes. A 4ª vez, Qual a diferença do primeiro para o último que você fez, para o terceiro? O primeiro foi bem maior, né? Foi 800 quilômetros. O segundo eu fiz o português, saindo do Porto, né, que dá aproximadamente 12 dias de caminhada. E esse agora que eu fiz foi a Via de la Plata, que eu saindo de Orense deu aproximadamente 140 quilômetros. Então foi tranquilo, deu para fazer em 6 dias aproximadamente. Que legal, Emanuel. O custo de uma caminhada essa de 800 quilômetros que você fez, qual é o custo durante, com albergue, com alimentação, com etc e tal? É muito oneroso? Depende do peregrino, né? Depende do que você busca. Hoje, vamos falar assim, atualmente, o valor médio de um albergue é em torno de 15 a 20 euros, né, para você dormir. Aí você pernoita aí mais ou menos o quê? 30 dias? 30 dias, exatamente, né? 15 a 20 euros. Isso, nós temos os albergues que são os públicos, os religiosos e os particulares, né? Então, se você não quiser ficar em albergue, você pode ficar em uma casa rural ou ficar em um hostel, aí o valor é mais alto. Então, assim, depende como você deseja fazer o caminho. Se você deseja fazer o caminho em albergue, seja público, religioso ou particular, nessa faixa entre 15 a 20 euros, 25 euros aproximadamente por dia. Né? Para as refeições,
você tem uma alternativa que é o menu do peregrino, onde você tem uma entrada, você tem o prato principal, você tem uma sobremesa, você tem água também, varia entre 10 a 15 euros, depende do local, né? Então, assim, não é um valor alto. E tem pessoas que preferem fazer o caminho de uma forma mais confortável, né? Em vez de ficar em albergue, onde você dorme em coletividade, você fica em um hotel. Então, esse aí o valor é mais alto. Então, isso depende. Tem peregrino que fala assim, eu consigo fazer o caminho com 40 euros por dia ou com 50 euros por dia. Tem outros que falam assim, não, tem que ser um pouco mais. Então, depende muito do que você está buscando. Ô, Emanuel, claro que tem todas as etnias, todas as faixas etárias, Sim. todo tipo de religiosidade, enfim, que reúne nessa caminhada no caminho de Santiago de Compostela. Durante esses 30 dias que você fez a caminhada, ou o tempo que leva as pessoas fazendo a caminhada, existe pessoas que talvez possam se sentir mal, ter um problema de saúde. Na caminhada tem hospitais, tem casa tem médico, tem lugares para atendimento médicos? Uma excelente pergunta, Wilson. O que acontece? Quando você decide fazer o caminho, eu recomendo sempre que você faça um check-up antes de viajar, né? Um check-up médico, ir ao dentista, verificar se está tudo ok. Porque o caminho, ele tem uma infraestrutura, mas assim, é bom alertar que você vai estar em determinados lugares que você vai estar em pueblo, você não vai estar em uma cidade grande, né? Como Santiago, como Burgos, como León, Astorga, que são cidades que você tem recursos maior de medicina, de hospitais. Às vezes você está em um pueblo, né? Mas assim, os albergues eles são preparados para os primeiros socorros, né? O hospitaleiro ele tem noções de primeiros socorros. As cidades maiores têm uma boa infraestrutura e você tem que ter uns cuidados básicos, né? Primeiro fazer um check-up, né? Posteriormente ter cuidado para não formar bolha nos pés, então nunca caminhar estando com os pés úmidos, né? Se tomar banho, enxugar bem os pés, porque um dos maiores inimigos do peregrino é a bolha, né? Que você fica transforma em calo e aí exatamente, com aquela bolha. Então tem que ter cuidado. E os cuidados com a saúde com a alimentação, né? Um trabalho fantástico que a ABACS faz. O que é a ABACS? É a Associação Baiana dos Amigos do Caminho de Santiago. Nós temos uma associação aqui em Salvador que cuida, né, do peregrino, todas as instruções necessárias, que tênis utilizar, roupa, o que deve ser feito, né? A associação ela prepara o peregrino para o caminho. Então é muito interessante, né, a pessoa que quer fazer o caminho de Santiago procurar a ABACS, porque tem reuniões semanalmente e tem as caminhadas todos os domingos, né, onde a pessoa vai aprender, né, trocar experiência com a maioria dos associados da ABACS já fizeram 2, 3, 4, 5 caminhos. Então é importante ter essa orientação. O que eu não recomendo? Uma pessoa está sedentária em Salvador hoje e fala assim, ouvi o podcast do Ailson e vou fazer o caminho de Santiago sem me preparar. Não, porque não é que seja difícil, mas exige um preparo. Então Claro. tem que preparar antes, começar caminhando, né, no mínimo 5, 10 km por dia, porque quando você for, você já está preparado. Claro. Qual foi a cena mais estranha, inusitada que você viu nessa caminhada? Teve alguma cena que você pode contar aqui que foi algo assim desconhecido que você viveu? Desconhecido não, mas algo assim que é a questão da comunicação, né? Eu encontrei 2 peregrinos, né? Eles eram coreanos, que eles se perderam e estavam caminhando no sentido contrário, né? E aí ele olhava, ele falava, né, inglês, né? E aí ele caminhou, não muito, mas ele caminhou quase uns 20 quilômetros ao contrário, né? Porque o caminho todo você tem as setas amarelas. Pois que não tem seta amarela de cada, ele resolveu voltar. Mas aí, né, ele pegou o caminho e eu digo, poxa, viu o cara voltando, caminhando ao contrário, né? E tem pessoas que fazem o caminho inverso, sai de Santiago e vai, né, para San Jean, né? Já vi pessoas fazendo o caminho inverso, Muito né? bem. Então, eu vi que achei interessante. Depois ele
voltou, né? E tem que botar tudo de novo, né? Falando na etimologia da palavra, Santiago de Compostela significa estrela, cemitério, ou como é que é? E aí a questão da semântica, né? Santiago de Compostela, de campos estelares, de campo de estrelas, né? Mas também pode ser citado também de cemitérios. Cemitérios também, onde está sepultado e as estrelas, né? E o Santiago vem também do Santo Lago, do apóstolo Tiago Maior. Exatamente, Tiago Maior, exatamente. Agora, me diga uma coisa, meu caro Cairo. Tô gostando muito desse bate-papo, viu? Muito bacana, estou aprendendo muito aqui com você. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe o Don Brown, né, que escreveu o Código da Vinci, ele popularizou, né, que teria encontrado os documentos secretos do Templo de Salomão. Claro que ali foi uma lenda, etc. Tal. Qual a ligação entre Don Brown e Cairo no seu livro? O meu livro, o livro citado, né, Código da Vinci, Anjos e Demônio, é um romance fantástico, né? Eu vejo que foi assim algo que foi um sucesso estrondoso. E li vários livros, sou fã do Dan Brown, mas é um romance, né? É um romance com informações históricas, né? Sobre o Santo Graal. Então, existe muitas lendas, né, no Caminho de Santiago, né? Que o Graal está no Caminho de Santiago, que os templários protegiam o Graal. Mas quando a gente fala de lendas, aí é um universo que abre. A gente tem que falar um programa só sobre lendas, porque são muitas lendas que nós temos sobre o Caminho de Santiago. Qual é a diferença? O meu livro é um livro mais voltado pelo que eu pesquisei, mais pela história. Não é um livro de ficção, né? É um livro onde você tem a história dos templários, por que foram extinta a ordem, né? Fala também sobre o Caminho de Santiago. Tem também uma parte que é relatos de peregrinos que eu convivi durante o caminho. Legal. Porque assim, eu achei muito importante. Uma pessoa perguntou: por que você não fala sobre você no livro? Falei: quer falar sobre mim talvez não seja muito interessante, né? E falar sobre o que foi compartilhado comigo, o que essas pessoas representaram, que eu sempre digo, tudo está conectado. Existem conexões, né, no universo. E as pessoas que se conectam contigo no caminho, eles passam a ser irmãos peregrinos. Hoje eu tenho amigos na França, na Espanha, na Polônia, em Singapura, pessoas que a gente não se vê, mas se fala praticamente todos os dias. Né? Então, olha a egrégora que forma, a conexão que forma. Vixe Maria, você caminhou 1.200 quilômetros nessas três caminhadas que você fez. Portugal, França, Espanha, então você documentou castelos, documentou muita coisa. É muito rico muito rica essa sua experiência, e está tudo no seu livro, exatamente, né? Como é que chama o livro? Os Templários no Caminho de Santiago. Onde se encontra esse livro? Eu preciso que as pessoas leiam esse livro. Esse livro ele está hoje na Livraria Leitura, né, do Shopping Salvador, na Livraria Escariz, no Shopping Barra também. Em breve vai estar na LDM. E hoje estamos comemorando um fato histórico, né? Dos 13.822 livros de história no Brasil, os Templários no Caminho de Santiago está entre os 135 mais vendidos do Brasil. Vamos repetir isso aqui. Esse número é muito importante, é muito interessante. O seu livro, ele está entre os mais vendidos no universo de quantos? Repete. 13.822 livros de histórias no Brasil. Ele está entre os 135 mais vendidos. Mas ele está numa posição muito bacana. Isso. E isso demonstra que as pessoas estão buscando a conexão com a história, com o Caminho de Santiago, com o autoconhecimento. E o livro, além de proporcionar essa viagem, para quem não tem disponibilidade de fazer o caminho, você pode caminhar pelo livro, ou para quem deseja fazer o caminho, é um livro com ilustrações, com fotos. Claro que já vai embasar essa caminhada. Exatamente, ele vai chegar em Eunat e vai dizer, poxa, aqui eu sei a história de Eunat. Então vamos viajar primeiro no seu livro. Isso, exatamente. Né? Então o objetivo... Para que a gente vá para lá já com conhecimento bacana. Uma coisa interessante, Ailson, é que você tem um Cristo na pata de oca, que é o Cristo crucificado dessa forma.
né? Isso está em Pointe la Reina. Então, às vezes as pessoas passam por Pointe la Reina e não vai lá ver o Cristo na Pata de Oca, né? Então, a leitura, ele permite que você usufrua mais do caminho de Santiago, né? Com conhecimento histórico. Então, quem desejar adquirir o livro, eu recomendo que estará na livraria A Leitura, né, do Shopping Salvador, e também na Escariz, no Shopping Barra. E estamos buscando trabalhar, né, cada vez mais, divulgando. Agradeço a oportunidade de estar divulgando esse livro aqui, e um pouco também do caminho de Santiago e também da história dos Templários. Vamos repetir então, vamos repetir o nome desse livro então, hein? Os Templários no Caminho de Santiago. De Emanuel Silva Caio. Isso, exatamente. Precisa ler esse livro. E na sexta-feira eu estava na Flica, né? Fui participar da Flica, que é a feira de livros, né, internacional de livros em Cachoeira. Que é a Academia Maçônica Cachoeirana de Letras e Artes. Eu faço parte da academia. Me conta como é que foi essa festa lá. A festa, hoje nós temos duas grandes feiras literárias no Brasil, né? Que é de Paraty, a primeira, e a segunda de Cachoeira. E para nós foi uma honra muito grande estar participando da Flica, estar expondo os livros, além da posse dos novos confrades, né? Eu faço parte da Academia Cachoeirana de Letras e Artes. E nós demos posse a mais 12 irmãos que são confrades, e também estivemos participando da Flica. Esses irmãos todos são escritores também, fizeram o lançamento, então aproveitamos e fizemos o lançamento na Flica para poder fazer a divulgação. E ter o nosso livro em uma feira internacional, para mim é de uma grande satisfação, um grande enriquecimento. Olha, e não estamos falando de um livro qualquer, estamos falando de um livro que está entre os mais vendidos. Isso, exatamente. E numa posição extraordinária, né? Exatamente. Então, é um livro que traz fatos, traz pesquisas, traz instruções para que as pessoas possam ter antes de fazer a caminhada de Santiago de Compostela, e sem contar com uma história muito bacana, pesquisa e algo interessantíssimo. Você está de parabéns com esse livro, tá? E me diga uma coisa, você já está escrevendo o segundo livro, né? Exatamente. Me conta sobre esse segundo livro. Esse segundo livro, Ailson, é em relação à Ordem de Cristo. Né? O que é a Ordem de Cristo? Quando foi extinta a Ordem dos Templários, eu citei no início que Dom Dinis, né, fez um acordo, vamos dizer assim, comercial com o Papa. Portugal precisava de ter força militar e precisava também da expansão, porque sabia-se na época que já existia terras, né? Posteriormente, no Tratado de Tordesilhas, quando ficou decidido que uma parte era para a Espanha e outra parte para Portugal. E aí os Cavaleiros Templários mudou para o nome Ordem de Cristo, que, né, posteriormente, em 1500, Dom Manuel, né, determina que Pedro Álvares Cabral, que era membro da Ordem de Cristo, e mais 5 ou 6 cavaleiros também que vieram, né, como Bartolomeu, todos pertenciam à Ordem de Cristo, que vieram com a missão de colonização do Brasil. Não posso nem dizer descobrimento, porque eles já tinham conhecimento que existiam terras. Claro. Né? Então, terras e moradores dessa exatamente. terra, né? Então, eles vieram com o objetivo já de colonização, né? E também de expansão religiosa, né? Porque a igreja junto com o rei sempre foram os poderes muito fortes na época, né? Claro, por e isso que sendo, a exatamente. igreja está aí ainda sendo muito influenciadora. E a igreja veio, né, com a missão de catequizar, e junto também com a família, posteriormente, né, a família real determinou que viesse para a exploração dessas terras. Aspas bem grandes desse catequizar, né? Vamos deixar essa coisa. Verdade, Quando vem catequizar, de catequese, né? Da igreja, quando nós aprendemos. Sim. Mas assim, esse livro já tem data para lançamento, meu caro? 2027 e 28, porque 27, as pesquisas, como é um livro histórico, então as pesquisas têm que ser intensas, tem que ter bem embasamentos, porque não são só pesquisas de livros, né? Pesquisas que você tem que fazer visitas, tem que ir na Torre do Tombo, então demanda tempo. Seu livro, de fato, não é uma ficção, é uma história pesquisada. Exatamente. E assim eu vou pedir licença a você para falar com os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores. Para vocês que estão pensando fazer aí
o caminho de Santiago de Compostela, tem que se fazer uma programação. Lá você não pode andar de carro, levar carro do Brasil para lá. Mas aqui você pode. Você pode andar a bordo de um Chevrolet. E para isso, o consórcio Chevrolet vai te proporcionar a compra do seu carro com as maiores facilidades do mercado automotivo. Isso porque no consórcio não tem juros, não tem taxa de adesão, não tem burocracia. Para entrar num consórcio Chevrolet, a gente só precisa dos seus dados pessoais, nome, endereço, CPF, apenas, tá? A primeira parcela que você ingressa não é a entrada, é a primeira parcela que você vai pagar e restam as demais que você vai escolher o prazo, no máximo de 100 meses. E você pode fazer a programação da retirada desse carro. De que forma? Existem várias modalidades. Primeiro é o sorteio, que é pela Loteria Federal. Todos vão concorrer com a mesma igualdade de condição. Depois vem o formato lance, que neste formato existem modalidades diferentes. Tem o lance livre, que você oferta de acordo com as suas posses, quanto você quiser. Tem o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com apenas 30%. Não é mais, nem é menos. E tem o lance embutido, que você utiliza da própria carta de crédito um determinado percentual para ofertar de lance, juntar aquele que você já tem ou simplesmente apenas o lance embutido, que te proporciona aí também a contemplação por lance. Inclusive, se você tiver um carro, não importa a marca nem o modelo que você está usando, querendo trazer para o negócio, a gente aceita em forma de lance. Você pode usar esse carro no todo ou em parte. A outra parte será devolvida em forma de troco. E aquela antecipação que você fez em forma de lance, você pode usufruir de duas maneiras. Ou reduzindo o valor das parcelas vincendas, ou encolhendo o prazo para que você possa quitar com maior rapidez. Tudo isso só é possível se você tomar iniciativa. Assim como o nosso convidado fez 1.200 quilômetros em 3 caminhadas em Santiago de Compostela, mas para andar esses 1.200 quilômetros ele precisou dar o primeiro passo. E o primeiro passo para o seu carro é você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aí na tela agora, e esse seu contato vai cair aqui na nossa equipe da fábrica e nós vamos, com certeza, te dar um atendimento humanizado e direcionar pelo melhor caminho para a compra do seu carro. Mas faz isso agora. Aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela. A nossa equipe, nosso time de vendas do consórcio da fábrica vai te direcionar para o seu Chevrolet 0 km ou um outro carro qualquer que você queira comprar através do consórcio Chevrolet. Mas faz isso agora, porque quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Chevrolet da fábrica para você. Pois é, meu caro Emanuel Silva Cairo, que satisfação tê-lo aqui, que aula você deu, que viagem você fez a gente fazer agora. A gente viajou no túnel do tempo e lá em 1118, voltou para 2018, quando você foi em Santiago de Compostela, fez a primeira caminhada e tantas outras. Rapaz, eu estou aqui lisonjeado em tê-lo. Agora eu estou muito mais sábio, muito mais rico, muito mais informado através da sua entrevista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ailson, a você, a oportunidade, e fico sempre à disposição para a gente conversar, e essa é a melhor forma de a gente aprender, a dialética. Você aprende comigo, eu aprendo com você, né? Esse é o propósito do caminho, é você não ser o protagonista, não ser o professor, e sim você complementar, porque nós estamos nos complementamos. Assim como eu aprendi com você aqui, nós aprendemos juntos, e o caminho é o sentido da vida. Né? Na vida a gente sempre tem alguém para a gente aprender. Né? Uma coisa interessante, né? Falando sobre o caminho, uma vez eu falei assim, eu só vou comer e beber hoje o que me derem. Pô, vou fazer uma ação franciscana. Né? E nesse dia foi o dia do desafio, porque ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu, tem que cumprir. Tem que cumprir. Eu tenho esse objetivo. Eu também tenho essa ideia. E quando eu saí com fome, eu parei e encontrei um padre.
né? Ele era polonês, inclusive está no livro, né? O depoimento dele. E aí eu falei, poxa, eu vi ele foi comer, e aí ele trouxe para mim um croissant e um café. Eu sem pedir, né? Agradeci e segui o caminho. Posteriormente, parei para descansar, todo mundo comendo lá, comendo uma fruta, um sanduíche. 2 italianas viu que eu não estava comendo nada, chegou para mim e me ofereceu frutas vermelhas e um sanduíche. Maravilha. Né? Digo, poxa, o universo está conspirando. Quando chegou na hora do jantar, encontro um irmão da maçonaria, né? Que eu não conhecia ele não me conhecia. Começamos a conversar, trocar ideia, e falou assim, ó, vai ter aqui um jantar com os amigos italianos, você é meu convidado para poder desfrutar desse jantar. Que legal. E recebi um jantar. Então, observe a conexão, né? O aprendizado que você tem com as pessoas e quando você está também de coração aberto para aprender. Né? Acho que o aprendizado flui muito quando você está disposto a fazer as coisas acontecerem. Está, como eu sempre digo, as informações só chegam se você estiver com a antena ligada. Claro. Guarda-chuva e só funciona se estiver aberto. Aberto, é verdade. Então, se não estiver aberto, não funciona. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É ó, verdade. Os Templários no Caminho de Compostela. Santiago. Desculpa, Os Templários no Caminho de Santiago. Você tem que ler esse livro, tá? Então, muito obrigado. Estive aqui conversando com Emanuel Silva Cairo, que é essa enciclopédia, tá? Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.